máxima. A gente vai montar aqui agora a provável escalação do Flamengo, mas antes, já clica no botão de curtir, se inscreva no canal do Coluna do Fla, dá essa moral pra gente, isso é muito legal. Vamos lá, pra gente poder começar a nossa provável escalação do Mengão, goleiro Agustin Rossi, ele que está jogando, não tem substituto, não tem sequer uma sombra para essa posição. O Rossi que vacilou e feio e de forma irresponsável no jogo contra o Fluminense, mas ele é o titular da posição. Na lateral direita, Varela ou Emerson Royal. Pessim, a gente já viu em algumas situações, em alguns momentos, que o titular, quando tem os dois à disposição, o titular é o Varela, né? É o Varela, ainda mais com a última partida, a partida contra o Bragantino. O Varela indo bem nos dois lados, né? Tanto no setor defensivo, da lateral direita do Flamengo, também no setor ofensivo. O Varela, inclusive, entrando na área, fazendo um lindo cabeceio, linda defesa também do goleiro do Bragantino, que costuma ser o Neuer contra o Flamengo. Então acho que o Varela se firmou aí como o lateral direito titular até para a final em Lima. E também para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Boa, maravilha. Varela na lateral direita, assumindo a titularidade. O detalhe com o Emerson Royal nessas partidas que ele poderia, né, se destacar, ele foi muito mal e acabou prejudicando a própria disputa ali pela posição. Na zaga do Flamengo, Léo Ortiz ainda está fora. Sim. Sem Léo Ortiz, o titular da posição é Danilo. Então, dupla do Flamengo, Danilo de um lado e Léo Pereira do outro. Dupla de zaga do Flamengo, Danilo e Léo Pereira. O que acontece? Um detalhe que a gente pode acrescentar aqui é que o técnico Felipe Luiz não vai com nenhum outro zagueiro na lista de relacionados. Exatamente. Não tem João Vitor, não tem Léo Ortiz, não tem Cleiton, não tem Águia. Nenhum zagueiro reserva na lista de relacionados do Flamengo. Então, se o Felipe Luiz precisar de um terceiro zagueiro durante o jogo, ele vai ter que improvisar ou o Eric Pulgar ou o Alexandre, ele vai ter que improvisar alguém nessa lista de relacionados, tá? Para a posição de defesa. Lembrando que o Vinha também não está nessa lista. E aí na lateral esquerda, Pessim, existe uma hierarquia, né? Alexandre, Ayrton Lucas e Matias Vinha. O Vinha, como não foi relacionado por opção técnica, o Felipe tem duas opções, Alexandre e Ayrton Lucas. Aí vai acabar sobrando pro Ayrton Lucas ficar no banco, né, cara? Com certeza, Alexandre vem fazendo partidas bem seguras para o Flamengo. Repito a mesma coisa que eu disse sobre o Varela. O Alexandre ele vai muito bem no setor defensivo e também na construção. O Alexandre que não é um lateral de muita velocidade, mas é um lateral que apoia bastante. Isso chama a atenção no Alexandre. É um lateral até que consegue ir bastante na linha de fundo e também tem se firmado ali. Eu acho que o setor ofensivo do Flamengo nesse último jogo do Bragantino ficou muito bem desenhado, a exceção do Danilo para a final da Libertadores da América, a exceção do Danilo para esse jogo de sábado. Mas para a partida contra o Atlético Mineiro, esse quarteto sendo repetido, eu acho que é um grande acerto do Felipe. Bem demais. Então, o quarteto de zaga do Flamengo aqui, a gente vê com Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandre. Vamos lá, meio de campo, dupla de volante, olha só, tem de volta Jorginho e Eric Pulgar. Saul também está à disposição, a galera está à disposição ali, todos os volantes estão à disposição, com exceção do Alan. Se todos os volantes estão à disposição, com exceção do Alan, os titulares são Jorginho e Eric Pulgar. Confere? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, o Pulgar tem um ótimo poder de criação e o Jorginho também, e também um poder de marcação muito grande. Jorginho, como eu disse aqui no início da nossa live, ele transmite para a equipe do Flamengo, para todos os outros 10 jogadores, uma segurança muito grande quando a bola chega nos pés de Jorginho. A gente, quando está lá no Maracanã, na tribuna de imprensa, nós percebemos que até a arquibancada ela tem uma reação de tranquilidade quando a bola chega no pé do Jorginho, e também tem mais tranquilidade quando tem um Pulgar ali à frente do setor defensivo para poder cuidar da zaga. Então é um acerto do Felipe Luiz para essa partida também, a escalação do Jorginho com o Eric Pulgar, Léo. Show. Mais à frente aqui na criação, sendo o cara da camisa 10 do Flamengo. Deixa eu só ajeitar aqui.
Deixa eu só ajeitar aqui. Ali. Cadê Jorge André Arrascaeta? Arrascaeta. Ali, tá embaixo do Luiz Felipe. Foi. Deixa eu só ajeitar. Aqui não tá indo. Opa, aqui faltou. Quer ver? Deixa eu só ajeitar aqui. Mas a galera não tem dúvida, é Arrascaeta, né? É, Arrascaeta aqui na criação. Arrascaeta aí com certeza. Não tem dúvidas. Aí, agora acho que vai. Boa. Agora aqui, Arrascaeta sendo camisa 10. Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Jogador que inclusive é fundamental. Participou de mais de 40% dos gols do Flamengo. Ele tem 32 participações em gols, contando assistências e gols, dos 73 tentos do Flamengo no Brasileirão. É muita eficiência. Na ponta direita, aí tem algumas dúvidas, pessoal. Eu acho que é a maior dúvida da partida. Luiz Araújo ou Jorge Carrascal para esse jogo contra o Atlético. O que eu não estou perguntando a sua opinião, não estou querendo saber do Luiz Pessim Felipe. Eu digo pelo pensamento do Felipe, pelo que o Felipe vem utilizando nos últimos jogos. Ele deve ir com Carrascal ou com Luiz Araújo? Então é muito difícil, pelo pensamento do técnico Felipe Luiz, visando o jogo contra o Palmeiras no final de semana. Por quê? Porque o Luiz Araújo e o Carrascal são dois jogadores que o Felipe Luiz tem muita estima. Então qual jogador que ele vai querer preservar mais, mas também qual jogador que ele pensa que pode ser decisivo nesse jogo contra o Atlético Mineiro? Mantendo, pelo menos pensando na estrutura que o Felipe Luiz está trazendo para essa partida e pensando como ele, eu acho que ele vai para essa partida com o Carrascal. O Carrascal tem sido o jogador de segurança para o Felipe Luiz e até pelo que eu tenho visto, agora dando a minha opinião, até pelo que eu tenho visto, com o Arrascaeta nessa temporada dele goleadora, o Carrascal ter entrado nesse time dá mais liberdade para o Arrascaeta entrar na área. Então, tendo o Carrascal fazendo esse deslocamento ali da ponta para o meio de campo, eu acho que é o que o Felipe Luiz tem mais segurança. Por isso que ele tá repetindo a escalação que ele teve contra o Bragantino. Então, repetindo essa escalação, ele coloca o Carrascal nesse jogo. Concordo e assim embaixo, o Carrascal na ponta direita. E aí na ponta esquerda, também é outra dúvida, Samuel Lino ou Everton Cebolinha? Acredito que ele deva ir levando em consideração os últimos jogos, acho que o Felipe vai dar uma chancezinha a mais pro Cebolinha nesse jogo, hein, pessoal? Léo, essa daí é a maior incógnita do Flamengo nesse mês de novembro, para falar a verdade. Everton Cebolinha, pelo menos com as duas últimas partidas que ele fez na temporada. Até a partida antes da lesão dele, que é a partida contra o Vasco, que ele vai muito bem, acerta até uma bola na trave no gol do Carrascal. Ele já começou a ir bem ali. Só que parece que falta alguma coisa para Everton Cebolinha pelo menos cativar mais o coração do técnico Felipe Luiz, que é muito aberto a dar chances para Samuel Lino. Nessa daí, por mais que eu queira concordar com você, eu acho que ele vai colocar o Samuel Lino nessa partida. Samuel Lino? Também acho que vou... Cara, nessa eu acho que eu vou mudar o... Essa é a maior incógnita. Pra falar a verdade, essa é a maior incógnita. Everton Cebolinha já conquistou a vaga de titular, pelo menos na visão da torcida, pelo menos na visão aqui da galera aqui, dos jornalistas, da galera que vê os jogos do Flamengo, que acompanha. Mas o Felipe Luiz, ele segue ali relutante com o Samuel Lino na esquerda. Inclusive, deu para observar nessa partida contra o Bragantino que depois da saída do Everton Cebolinha, o Flamengo para de criar por aquele lado. Porque o Everton Cebolinha é o jogador mais incisivo e o Samuel Lino, na chegada dele, ele também parecia um jogador incisivo, mas ele tem voltado mais a bola para os laterais, para o meio de campo. Tem preferido não optar, para falar a verdade, pela jogada individual. Dito isso... É Lino mais 10, eu acho. Vamos com Samuel Lino. Tá tentando entrar na mente do Felipe Luiz, tá, Léo? Não é minha opinião, é pelo que a gente tem visto do Felipe Luiz. Boa, show de bola. Sua voz só tá um pouquinho baixa, Léo. Tá. Foi. Melhorou, né? Muito. Boa. Então vamos seguir aqui
E para vaga de titular ali no centro do ataque, sem o Pedro, a gente pode ver ali jogadores como Bruno Henrique ou Gonzalo Plata. Juninho correndo por fora, Juninho e o Alaciano correndo um pouquinho por fora, mas a priori, Gonzalo Plata ou Bruno Henrique. E aí, Pessim, Gonzalo Plata ou Bruno Henrique? Se o Flamengo não tivesse uma final de Libertadores, de novo falando que não é a minha opinião, tá? É pelo que nós temos visto do técnico Felipe Luiz nos últimos jogos do Flamengo. Se o Flamengo não tivesse uma final de Libertadores no sábado, eu tenho toda a certeza do mundo, até porque o Felipe falou que o melhor que ele viu do Bruno Henrique foi o Bruno Henrique de 2019, jogando naquela posição de um falso 9. Ele enxergava ele e Gabriel lado a lado como o Bruno Henrique sendo um falso 9. Falso 9 não, na verdade era de segundo atacante. Segundo atacante, exatamente. Falso 9 não, segundo atacante. Então, assim, eu acho que você falar isso aí, a galera vai em Bangu aí, vai fazer manifestação, vai pegar você na madeira, hein? Porque o Arrascaeta, ele encosta com o Bruno Henrique nesse comando de ataque do Flamengo do Felipe Luiz, né? Então, se o Flamengo não tivesse uma final no sábado, seria Bruno Henrique. Porém, digo de novo, não sendo a minha opinião, pensando aqui da forma Felipe Luiz, eu acho que o torcedor terá o Plata no ataque titular do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Também acho, cara. Também acho que ele vai com o Plata. O que faz você achar isso, Léo? O que faz você achar isso? Cara, assim, o Bruno Henrique ele vai ser o titular da final da Libertadores. Isso é praticamente correto, praticamente fato. Automaticamente isso vai dar espaço para o Plata nesse jogo contra o Atlético. E o Plata já tem uma aura ali em Belo Horizonte. Ele já conhece a Arena MRV, ele se sente confortável. O Felipe vai tentar utilizar a energia. Você vai tirar o cara do conforto da Arena MRV. Fizeram até um galo de prata lá, em homenagem ao Plata. Entendi. Dito isso, provável escalação do Flamengo para você poder acompanhar na tela conosco. Olha só, provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Atlético Mineiro. Agostinho Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Pulgar, dupla de volante, Arrascaeta na criação. Para fechar, trio de ataque, Jorge Carrascal na meia, ponta direita, e Samuel Lino na meia, na ponta esquerda. Titular no ataque, centroavante, Gonzalo Plata. Aqui a gente bota dois parênteses. Parênteses na ponta esquerda, entre Samuel Lino e Everton Cebolinha. E parênteses também no ataque, entre Gonzalo Plata e o Bruno Henrique. Tá, galera? Perfeito. Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna. Isso dá uma moral muito grande pra gente. E esse time, Pesquinha, é um time que dá para bater o Atlético Mineiro até se apertar o passo, uma certa tranquilidade. Exatamente. É assim, se o Samuel Lino tivesse performando aquele futebol que nós vimos contra o próprio Atlético Mineiro no primeiro jogo do confronto entre Flamengo e Atlético na Copa do Brasil, ele seria considerado titular da equipe. E se o Plata tivesse também performando aquele futebol que depois dos jogos a torcida fazia aquele meme do Plata como Pelé, essa aí seria a equipe ideal do Flamengo para a partida. Sim. Então, assim, são jogadores também, a gente está vendo aí o Plata numa sequência difícil, numa fase complicada, só que é um jogador que em qualquer outro dos 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, eu arrisco que ele seria titular. O Samuel Lino também é um jogador que com confiança, eu acho que é isso que está faltando nele, com confiança para fazer o que eu disse, que é parar de voltar a jogada e ir para o mano a mano, que é o que nós vimos que ele é capaz de fazer. É um jogador ali que não à toa coloca dúvidas na cabeça do técnico Felipe Luiz, apesar dos grandes jogos que o Everton Cebolinha tem feito. Então o Felipe Luiz vê no Samuel Lino um jogador que pode a qualquer momento despontar, que pode a qualquer momento começar a fazer partidas igual ele fez na primeira partida dele com a camisa do Flamengo. Então essa é uma equipe, a gente pode dizer assim, que pode trazer segurança para esse jogo. A gente poderia ter o Everton Cebolinha? Poderia ter o Bruno Henrique, sim. Mas são dois jogadores que, se estiverem numa terça-feira iluminada, não tem dúvidas que podem garantir aí esse 9º título de Campeonato Brasileiro do Flamengo, logicamente com um tropeço lá na Arena Grêmio do Palmeiras.
Dito isso, com toda essa explanação de Lucas